Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Luján, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, até aqui temos falado bastante sobre como examinar a vocação, o que é a vocação, sobre a eleição, o chamado de Deus. Bom, e chega um momento, um momento importante, é o momento da decisão. Então, é quando, depois de muita meditação, tendo feito muitos exames, tendo se colocado diante de Deus, tendo muitas considerações, esclarecendo dúvidas, quando o jovem se coloca diante de Deus e deve tomar uma decisão. Vista a vocação, é necessário dar o passo. Bom, então, eu vou falar um pouquinho de como tem que ser as características dessa resposta e as consequências de não seguir a vocação. Bom, primeiro as características da resposta ao chamado de Deus. São 3. O chamado de Deus deve ser respondido com prontidão, generosidade e heroísmo. Prontidão. O que quer dizer prontidão? Quer dizer que eu tenho que executar rapidamente, sem demoras, o que Deus quer. Quer dizer, assim como nosso Senhor chamou os apóstolos na praia e diz no Evangelho, eles imediatamente deixaram tudo e o seguiram, assim nosso Senhor segue nos chamando. Ele passa as margens da nossa vida espiritual, não podemos dizer assim, e nos atrai a si, nos chama, e assim como os apóstolos, essa deve ser nossa resposta. Imediatamente, deixar tudo e o seguir, com prontidão. Bom, diz um ditado popular, não devemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Bom, assim a gente tem que responder o chamado de Deus. Por quê? Se ele quisesse que fosse para depois, ele me chamaria depois, não me chamaria agora. Não devemos fazer cálculos lentos para responder à ação do Espírito Santo. Não, a missão urge, a igreja urge, não? Tem necessidade. Bom, a segunda característica é a generosidade. O que quer dizer a generosidade? Quer dizer a perfeição com que a gente tem que responder. Quer dizer que devemos abandonar todas as coisas. Diz no Evangelho também, no Evangelho de São Lucas, capítulo 9. Ninguém que, tendo colocado a mão no arado, vira os olhos para trás, está apto para o reino de Deus. Às vezes a gente pode dizer que quer servir a nosso Senhor, mas colocamos algumas condições. Não, a Deus não devemos calcular, não devemos dar menos do que tudo, com generosidade. E o terceiro quer dizer com heroísmo, com grandeza de alma. Quer dizer que eu não tenho que me encolher ante os grandes empreendimentos, as grandes coisas que Deus me pede, não que Deus espera de mim. Não que com grandeza de alma eu tenho que responder, com heroísmo, como de fato, com uma disposição de quem quer e deseja verdadeiramente seguir a Jesus Cristo, imitá-lo. Bom, a vocação ao estado religioso é considerado como aquela pérola preciosa do Evangelho, que depois de tê-la encontrado, nós devemos deixar tudo o que temos para possuí-la, porque por ela vale a pena deixar todas as coisas, é um tesouro. Bom, e nesse momento de decisão, algumas atitudes que se deve ter também, um jovem. Primeiramente, falar com o que se tem que falar, ou seja, eu tenho um diretor espiritual, eu tenho um sacerdote, uma religiosa que me acompanha, que me ajuda no meu discernimento, e é com essas pessoas que eu vou falar. Por quê? Essas pessoas têm a missão de guiar as almas, então tem uma graça de Estado para poder orientar as almas. Até porque a minha decisão deve ser livre, então o fato de que eu conte para o meu amigo, para os meus familiares, não para as pessoas próximas, pode ser que o fato de ter o afeto pode influenciar na minha decisão. E justamente eu devo tirar todo o obstáculo que influencie na minha decisão. Então, por isso, tenho que falar somente com o que eu tenho que falar. Bom, depois também é muito importante, uma vez que a gente está nesse processo de discernimento ou está a caminho de tomar essa decisão, buscar ter uma vida espiritual séria, ou seja,
frequentar a Santa Missa, a confissão, fazer leituras espirituais, a meditação, a Lectio Divina, a leitura das Sagradas Escrituras, porque tudo isso vai alimentar a minha alma, vai alimentar a minha vida de oração, e vai me ajudar a ter firmeza na minha vocação, não ter firmeza na hora de tomar minha decisão. Isso vai alimentar a minha alma, inclusive para as provas que se vai ter, porque é necessário estar consciente também de que a vocação é uma graça que passa, e que se eu não respondo à minha vocação, ela pode passar, e eu posso perder a minha vocação. E como é uma graça que implica a salvação da minha alma, evidentemente, o demônio, que quer a perdição das almas, vai me tentar. Não? E não somente porque a vocação implica a salvação da minha alma, senão também porque não está em jogo somente a minha alma, mas muitas almas que Deus vai me confiar, que às vezes vai depender de um testemunho, de uma palavra, de um exemplo, para que ela se salve, para que ela se converta. Então, o demônio vai tentar, principalmente no momento decisivo da vocação, ele vai tratar de impedir. Então, é justamente a vida de oração que vai me sustentar, né, nesse momento de decisão, nesse momento de discernimento. Bom, por isso também ajuda muito a leitura de livros que tratem sobre a vocação. Tem um livro que ajuda muito de Santo Afonso Maria de Ligório, em que ele fala sobre a vocação religiosa. Também São João Paulo II, em suas catequeses, seus discursos, enfim. A vocação deve ser assegurada com uma profunda convicção, não? E, sobretudo, alimentada pela oração e colocada à prova. Bom, e é muito importante ter ideias claras sobre o ponto que a gente vai começar a tratar agora, que é sobre a obrigação de seguir a própria vocação. Porque o demônio muitas vezes pode tentar de tal forma, né, que o jovem pode se perguntar: é pecado eu não seguir a minha vocação? Ou seja, chegar a pensar em não seguir a vocação, devido às provas que se tem, internas, externas, por parte das famílias, amigos. Pode, inclusive, chegar a pensar isso. É pecado não seguir a vocação? Bom, e muito pior é justamente quando um jovem que tem claro a vocação decide por não segui-la. Por quê? Porque prefere o mundo? Não, porque prefere as coisas do mundo? Porque simplesmente, eu sei que isso é minha vocação, eu sei que é isso que Deus pede para mim, mas eu não quero. Eu não quero. Bom, isso é real e acontece, né? Inclusive, o padre que nós estamos seguindo durante as palestras, já que estão todas baseadas no livro As Vocações, do padre Envio Busuttil, ele conta algumas histórias. É muito interessante porque o padre acompanhou muitas vocações. E ele conta uma história de um rapaz que decidiu não seguir a vocação. Eu vou contar para vocês. Diz assim o padre: conheci um jovem bom, muito inclinado à piedade, amigo sincero da graça de Deus. Falei com ele de vocação e lhe encontrei já quase decidido. Aos poucos dias estava convencido de que Deus lhe chamava e, radiante de alegria, falava a cada momento de sua vocação. Passaram 2 meses. Tinha até tentado atrair outros a este ideal da vida religiosa. Meses de apostolado e fervor. Um dia, veio ao meu escritório, todo desencaixado, se sentou e me disse: já não quero ser religioso. Eu pensei que estava brincando e ri. Não, digo em sério. Mas por quê? Perguntei, colocando-me eu também sério. Porque não quero. Mas é que tem alguma dificuldade na vocação? Te deu conta agora que Deus não te chama? Não, estou convencido e seguríssimo de que tenho vocação, mas não a quero seguir. Não direi que sim ao Senhor. Fiquei espantado. Procurei fazer-lhe ver que se tratava de uma tentação do demônio, o qual certamente previa o grande bem que faria se fosse o sacerdote. Tudo foi inútil. Ficou fechado. Nem sequer me olhou uma só vez. Quando lhe despedi, teve ainda a preocupação de dizer-me: e não me considere mais entre os que querem fazer-se religiosos. Depois, pouco a pouco,
começou a deixar a comunhão, a oração, falava contra aos que queriam ser religiosos. Depois deixou o colégio e já não o vi nunca mais. Bom, mistérios, né, do coração e da liberdade humana. Então, porque, como nós já falamos, é um convite. Deus não nos obriga a seguir a vocação, é um convite. Então, a nossa liberdade está para dizer que sim ou que não. Mas é possível não cair em pecado, né, depois de dizer que não a Deus. Né? É possível viver em graça, com fidelidade, depois de jogar fora a graça da vocação? Podemos nos perguntar. Bom, uma coisa é certa, não temos a obrigação de seguir a vocação sob pena de pecado mortal, porque não é um mandamento, não, porque não é um preceito, senão que um convite, é um conselho de nosso Senhor. Mas, justamente por ser um conselho, um convite de nosso Senhor, não caímos em pecado mortal, porém, nos colocamos mais perto de uma ocasião de pecado. Não? Nos colocamos em certo risco de pecado, em muitas situações pecaminosas, não? Porque isso dizem muitos padres, né, que tratam sobre isso nos seus compêndios de teologia moral. Deus, quando nos chama, nos conhece pessoalmente, não tem contado os fios de cabelo de nossa cabeça, não? Ele que cuida das aves do céu, dos lírios dos campos, não nos deixa faltar nada e nos conhece profundamente, sabe de nossas necessidades, conhece os nossos defeitos, as nossas debilidades, nossas virtudes, e conhece os caminhos que podemos trilhar, né? Sabe que esse caminho é bom e que esse é melhor, não? Conhece as dificuldades que tem em cada um. E, no entanto, conhecendo Ele os caminhos e conhecendo a nós melhor que nós mesmos, Ele sabe qual é o melhor caminho que vai nos conduzir a Ele, não? Em qual caminho eu vou chegar com mais facilidade a Ele. Não? Isso não implica que não vai ter dificuldades, não? Senão que simplesmente eu vou chegar com mais facilidade a Ele. Então, quando escolhemos algo distinto do que Deus pensou, não, eu simplesmente escolho um caminho com mais dificuldades, não? Porque quando Deus nos chama, Ele sabe das dificuldades do caminho e conhece os nossos defeitos, conhece os nossos pecados. Sabe que talvez nesse eu poderia ter muito mais dificuldade para poder chegar a Ele. Não poderia, talvez, não cair no mundo e perder a minha alma. E justamente por isso me pede a vocação. Quando eu digo que não a Deus, e justamente eu estou me colocando em um caminho que possivelmente eu posso me condenar. Não? Então é muito sério. Santo Afonso Maria de Ligório, ele diz que é tão importante a vocação para a salvação da alma, quanto para a salvação da alma dos fiéis, porque ele trata, falando com relação aos sacerdotes, né, de que quando Deus pensa numa vocação para uma alma, Ele pensa também nas almas que vai ser confiada a essa pessoa, né, e que vão ser salvas devido à vocação desta pessoa, da fidelidade deste. Não? Então, quantas almas também dependem dessa resposta, deste sim, né? Bom, que consequências, né, a gente pode ter de dizer um não à nossa vocação? Bom, vamos tratar em 3 pontinhos. As consequências para a pessoa, para Jesus Cristo e para a igreja, para as almas. Bom, primeiro para a própria pessoa. Bom, como nós já falamos, quando Deus nos chama, Ele tem preparado certas graças para nós, não, no caminho que Ele nos chama. Quando Ele pensa em tal caminho para nós, Ele tem pensado nas graças para nos acompanhar, para nos sustentar em tal caminho, né? Para chegar com certa facilidade a Ele, como nosso fim último. Então, é como se desprezamos essas graças. E o fato de que elegemos outro caminho, a gente não pode exigir de Deus que Ele nos dê as graças que tinha preparado no outro caminho. Evidente vai estar as graças suficientes para a gente, né, poder viver a vida da graça, não, mas eu não posso exigir, né, que Deus me dê essas graças que Ele tinha preparado. Então, é importante ter em conta, né, que é como que uma alma, quando não segue o chamado de Deus, é como um peixe fora d'água. Né? Esse exemplo dá o padre. Ele fala assim que pode ficar agitado por pouco tempo, mas acabará morrendo ou vivendo uma vida que não é vida. Não? Então, é algo para se pensar.
porque é como viver como um peixe fora d'água. Não é isso que nós queremos para nós? Pode ser que Deus tenha previsto, né, que talvez nesse caminho eu me seria condenada, por isso me convida a essa vocação, porque Ele quer a salvação da minha alma. Não, por isso vale a pena pensar, não, na bondade de Deus. Não, que Deus é bom, é sumamente bom, é a mesma bondade. Né? E podendo Ele me chamar a outra vocação, me chamou a essa. E se Ele me chamou a essa é porque é o melhor. Por quê? Deus é perfeito, né? E não pode se contradizer. Então, se tivesse algo melhor que isso para mim, Ele teria me chamado a outro. No entanto, se não me chamou, é porque isso é o melhor para mim. Isso me santifica. Isso vai me levar à união com Ele, né? Inclusive, eu me lembro de um padre que me contava uma vez que pouco tempo depois que ele foi ordenado sacerdote, ele já estava aí nas viagens das primeiras missas com os companheiros e chegaram a um povoado pequeno. E aí foram visitar algumas casas, e uma das casas tinha uma senhora de 98 anos. Bom, e quando chegou nessa casa, essa senhora tinha muitos anos que não se confessava, muitos anos, e pediu confissão ao padre. Então a padre atendeu, deu absolvição, e poucos dias depois chegou a notícia que ela tinha falecido. Então, quando o padre contava pra gente, ele disse: imagine, se eu não tivesse perseverado, se eu não tivesse dito que sim a Nosso Senhor, teria chegado aquele dia, aquela senhora teria esperado o sacerdote e ele não teria chegado, porque eu não teria dito que sim ao Senhor. Então, aquela alma que talvez estivesse esperando somente o padre chegar naquele dia, naquela hora, para se confessar, e para depois entregar sua alma a Deus, talvez não tivesse se salvado se ele não tivesse dito que sim a Nosso Senhor. Bom, depois podemos pensar as consequências para Nosso Senhor. Bom, a gente pode pensar que quando a gente escolhe, né, de certa forma, uma amizade, não uma amizade muito íntima, tem predileção por alguém, não confiamos a essa pessoa certas confidências, né, e quando isso não é recíproco, né? Quando a outra pessoa não corresponde, né, a essa amizade que a gente oferece, né? Como é desagradável, né? Porque é preferido outra coisa a esta amizade. Bom, assim fazemos com o nosso Senhor, né? Quando não escolhemos a Ele, quando não escolhemos o caminho que Ele quer para nós, quando dizemos que não é nossa vocação, quer dizer, preferimos outra coisa a nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina como não deve ter ficado o coração de Cristo quando aquele jovem rico, que ele olhou com olhos de amor, foi embora triste. Não virou as costas para ele e foi embora triste, né? Porque não quis seguir aquilo que nosso Senhor lhe convidava. Não quis dar tudo. Não digo que Deus vai ficar triste, desanimado, não, porque Deus não tem necessidade de nós, não, é evidente. Mas isso não impede, né, de ofender, de rejeitar, porque de fato é o que fazemos, rejeitamos, desprezamos a Deus, quando dizemos que não há uma graça que Ele nos oferece. E Deus não tem necessidade de nós, mas Ele quer contar conosco. Deus não tem necessidade dos homens, mas Ele estabeleceu que fosse necessário um homem para que Ele baixasse todos os dias à terra e pudesse habitar nas nossas almas pela Eucaristia. E depois, quando nós pensamos, quem não quer se sacrificar? Quando pensamos no coração de Cristo, que tanto se sacrificou por nós, que foi cravado na cruz por nós, que tanto me amou e se entregou por mim, quanto eu não posso fazer por Ele? Quanto eu não posso retribuir? Tanto amor com que Ele me amou, quanto eu vou retribuir a Deus? Por fim, as consequências para a igreja, para o mundo, para as almas. Bom, um livro diz: se São Patrício não tivesse dito sim aos 14 anos, quando sentiu o chamado de Deus, a Irlanda seria católica hoje? Se São Francisco Xavier, que batizou centenas de milhares de pagãos, não tivesse respondido à sua vocação, para onde teriam ido essas almas?
E se Dom Bosco, Dom Orione, Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis e tantos outros santos tivessem dito não a Jesus, onde estaria hoje todo o bem feito pelas suas instituições e pela sua santidade? Bom, nós não somos São Francisco, não somos Santo Inácio, não somos Dom Orione, e isso não é novidade. A gente sabe que não é, né? Mas eles também não sabiam o que eram, não? São Francisco de Assis não sabia o que Deus ia pedir dele quando disse que sim. Santo Inácio de Loyola tampouco sabia. São Francisco Xavier muito menos, não? A gente não sabe o que Deus tem preparado para nós. A gente não sabe as almas que Deus tem preparado para nós. A gente não sabe as necessidades da igreja. São João Bosco, ele costumava dizer assim, ele falava ao redor de cada sacerdote, né? Ele falava aqui, ao redor de cada sacerdote gritava um certo número de almas que lhe foram confiadas desde torno à eternidade e que ele tem que salvá-las. Se ele não responder, estas almas ficarão sem pastor. Outros jovens serão chamados, é verdade, mas eles terão que salvar suas almas. Então, é como se ao redor de cada sacerdote, ao redor de cada consagrado, tivessem almas ao redor gritando. Então, saber que existem almas, não existe a igreja, existe um mundo que precisa ser salvo. E que pode ser que, depende do meu sim, a salvação dessas almas. Se a generosidade com que eu digo o sim, enquanto bem pode fazer, enquanto que, quanto mal, se eu digo que não a nosso Senhor. Que a Santíssima Virgem, né, nos inspire, nos alente a dizer como ela, né? Faça-se em mim segundo a vossa palavra, né? E assim nosso Senhor também possa fazer em nós grandes coisas, como fez na vida da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida, Sagrado Coração de Jesus, em vós confio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.